Gente, que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite desse lindo ministério, da querida amiga Sônia. Peço desculpas a vocês por essa voz que está finalizando aí um processo de cura de uma gripe forte, mas não estou mais transmitindo. Fiquem tranquilos, tá bom? E é uma grande alegria estar com vocês e ver esse templo tão lotado de pessoas interessadas em inclusão. Nós precisamos muito que pessoas apaixonadas pelo autismo, pela inclusão, estejam aqui se desenvolvendo, tá bom? E eu gostei muito de ouvir a pastora Aline falando sobre os diplomas, porque eles não têm a menor importância, realmente, se a gente não tiver um coração aberto para aprender eternamente, um coração humilde. Tá? Eu digo isso para vocês com toda tranquilidade, porque, às vezes, os meus próprios alunos da universidade, eles me perguntam, né? Professora, como é que você conseguiu? Eu dou aula numa universidade pública, a UF, Universidade Federal Fluminense. E eles querem saber, como é que você conseguiu, professora? 4 filhos, né? Filha da escola pública, família extremamente humilde. E eu sempre respondo para eles, inclusive com essa ousadia dentro de uma universidade pública. Não tenho a menor ideia, perguntem para Deus. Eu não tenho a menor ideia de como foi. Tá certo? Eu sei que eu não dormi lá e acordei aqui. Foi uma luta. Mas não tenho a menor ideia de como foi possível. E, realmente, o autismo, ele desafia muito qualquer diploma. Porque vai chegar um para vocês que não fala. Vai chegar um outro que fala aos 4 anos 8 idiomas. Vai chegar umzinho que não fala nada. E vai chegar outro que só fala uma frase, canta, Deus cuida de mim, só. É a única frase que ele fala. Por que será? Tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa questão no ambiente de inclusão e na importância que esse ministério que vocês estão se dedicando a fazer, que eu agradeço muito pela vida de vocês, queridos irmãos, né, somos irmãos de fé, tá? Porque vocês estão envolvidos dentro desse trabalho, porque é de tamanha complexidade. Eu vou pedir ajuda aqui para passar, por favor. Quem é que passa? Sou eu mesma? Ah, é? Tá, pode passar. Então, vocês já sabem tudo que eu faço, né? Trabalho muito, tá certo? E aqui a gente pensa o seguinte, o que significa inclusão para quem tem TEA? Pertencimento, tá bom? Pertencimento, aprendizagem, desenvolvimento e autonomia. E aí eu fiquei pensando nessas palavras e a importância de nós falarmos sobre elas, porque em cada etapa da vida tem uma necessidade específica dessa daqui. Quando nós falamos, por exemplo, de pertencimento, vocês certamente têm muitos adolescentes dentro da igreja, correto? E uma das coisas mais dolorosas para o adolescente que tem TEA, para qualquer adolescente, mais ainda para aquele que tem TEA, é se sentir diferente do outro, é não conseguir pertencer a nenhum grupo. Então, nós temos enfrentado um quadro, olha a importância do trabalho de inclusão dentro de uma igreja, um quadro bem constante de depressão entre adolescentes com autismo. Quando eles começam a se dar conta que funcionam de uma maneira diferente, que às vezes tem rejeição,
O impacto que tem na vida de uma criança, especialmente do adolescente, de não ser convidado para uma festa de aniversário, pode ser devastador. E para uma família também. Muitas famílias, a pastora Aline citou um exemplo aqui com grande humildade de um evento, de um ocorrido, de uma família que foi embora, né? Mas eu digo para vocês que não é a única família, isso acontece, acho que em todas as igrejas. A família tenta frequentar um culto, ela fica com o seu filho no colo, ele começa a gritar, ele começa a espernear, ele começa a dar trabalho, todo mundo começa a olhar em volta pensando que menino mal educado. Cadê essa família que não dá limite? Cadê a mãe que não educa? Cadê o pai que não educa? Aí ele vai lá para fora e daqui a pouco ele começa a frequentar somente os cultos online, só pela internet, e daqui a pouco ele não vem mais. É assim. Tem um movimento interno de se sentir desconfortável a ponto de ir embora e não voltar nunca mais. E esses pais passam, sim, por olhos muito julgadores, porque o comportamento, às vezes, ele se desregula de tal maneira que causa desconforto. Então, qual o melhor caminho? É o porta da rua. Vai embora. E ele deixa de pertencer. Tá? Isso está no relato de muitos. Ou está aqui no culto, a criança está na sala infantil e daqui a pouco aparece uma mensagem. Senhor fulano, venha buscar o fulaninho. Fulaninho está chorando, compareça ao setor infantil. E aí ele vem. Primeira vez, consegue ficar 15 minutos. Segunda vez, 20 minutos. Daqui a pouco ele vai embora e não volta mais. Então, o pertencimento, pensar em pertencimento é muito importante. Pensar em aprendizagem, porque não existe inclusão sem aprendizagem. Da mesma forma que ninguém vai à escola e à universidade somente para conviver, fazer uma social, ninguém vem à igreja também somente para fazer uma social. A gente acaba também fazendo amigos, também conhecendo pessoas, também fazendo muitas amizades, mas todo mundo aqui tem uma finalidade muito específica. Ouvir a palavra, crescer dentro da palavra, não é? Instruir o filho dentro de um caminho. Então, a inclusão neste ambiente requer também aprendizagem e desenvolvimento. E toda vez que nós pensamos em inclusão, pensamos também em autonomia, porque muitas das famílias de pessoas com autismo, com TEA, elas dormem e acordam com uma gotinha martelando na sua cabeça. O que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Com toda a fé que ela pode ter. Tá certo? Porque a gente tem níveis de suportes diferentes. Nós temos desde aquele que tem uma inteligência suprema até o outro que tem uma deficiência intelectual associada ao autismo. Então, a funcionalidade é uma questão que precisa ser incluída no nosso trabalho. Se ele pode pegar um copo de água sozinho, por que eu vou pegar por ele? É um simples gesto que vai modificar muito. Se naquele tempo que ele está aqui com vocês, eu posso fazer com que ele vá ao banheiro sozinho, por que eu vou levar ao banheiro e vou fazer a higiene dele? É melhor que eu ajude ele a fazer sozinho. E é mais um passo na direção da autonomia. Pode passar, por favor. Tá? Olha só. Vocês vão perceber que, de vez em quando, eu falo autismo e, de vez em quando, eu falo TEA. Por quê? Isso tem uma razão de ser. Tá? Se vocês forem fazer pesquisas de coisas para estudar, de cursos, se vocês jogarem em sites de pesquisas a palavra autismo, vem muito mais trabalhos acadêmicos, textos, orientações sérias,
do que o TEA, porque o nome mudou em 2013, mas nem tudo se atualizou tanto. Então, a quantidade de material, e material sério para estudar, é muito maior quando a gente joga a palavra autismo no lugar de transtorno do espectro autista. Mas isso mudou em 2013, né? O nome muda em 2013 e muda para a gente pensar também, né, que é uma manifestação de largo espectro que não vai existir um igual ao outro. Vocês sabem disso. Vocês já têm o grupo de inclusão, o Ministério de Inclusão, estão vendo, tá bom? Eles estão percebendo que um fala, o outro não. Uma família conseguiu o diagnóstico aos 2 anos de idade, o outro, a família só conseguiu o diagnóstico aos 40 anos de idade. E tem sido assim. E o que será que está acontecendo? É uma pergunta que todo mundo tem feito no mundo inteiro. Por que que nós estamos com uma incidência, um número tão alto de crianças e pessoas com TEA? Por que será? Nós já estamos trabalhando com um número, de acordo com a OMS, de 44 pessoas, de 1 para cada 44 pessoas. É um caso para cada 44 pessoas no mundo. É uma incidência muito alta. Em todas as escolas que eu vou, eu escuto. O que está acontecendo? Esse ano nós recebemos mais 8, mais 6, mais 5. Tem uma sala de maternal com 4, tem uma sala de 5º ano com 5. O que está acontecendo? Nós temos poucas pesquisas sobre causas. Nós já sabemos que é uma questão neurobiológica, genética, com ou sem hereditariedade. Como assim genética? Eu herdei. Herdei, né, veio na minha genética. Agora, com ou sem hereditariedade, por quê? Porque eu posso, sim, ter um pai ou uma mãe reconhecido dentro do espectro, não exatamente igual, mas com muitas características do TEA, e também posso não ter. Às vezes, essa genética ela pode ser vertical ou horizontal. Não é o pai, não é a mãe, não é o avô, mas é um tio materno, certo? É um primo paterno, um primo da parte do pai. Então, está na horizontalidade ou na verticalidade da família. Mas é uma questão genética, então a gente já sabe. Ou seja, quem é autista já nasceu autista. Ninguém fica autista. Ninguém se torna autista. Tá? O que significa isso? Qual a importância da gente entender essa questão genética inata? Nos ministérios, nós também temos os berçários. Então, vocês vão poder ajudar as famílias a reconhecer precocemente. Isso é muito importante. Por quê? O que nós conseguimos aos 2 anos de idade, aos 3, aos 5, nós não conseguimos mais aos 10. É possível conseguir aprendizagem e desenvolvimento em qualquer idade? Sim, mas existem marcadores biológicos, de plasticidade cerebral, de podas neurais, que têm marcadores da espécie humana, certo? Então, cada criança tem seu tempo? Sim, cada criança tem seu tempo, mas dentro de um esperado para o desenvolvimento biológico, certo? Por exemplo, se uma criança começa a andar com 9 meses, nós vamos estranhar. Se ela começa a andar com 1 ano e 1 mês, nós vamos falar, ok, está dentro do marco do desenvolvimento. Se alguém diz, o meu filho começou a andar com 1 ano e meio, fala, opa, algo aí aconteceu. Não é assim? Então, existem marcadores, da mesma forma que na adolescência, ninguém vai segurar o nascimento dos pelos no corpo. O adolescente vai ter crescimento de pelos no seu corpo, uma mudança hormonal e é um marcador biológico. A velhice é um marcador biológico, o envelhecimento.
certo? Nós podemos fazer todos os ajustes estéticos que quisermos, mas ninguém vai segurar a idade. Tá? São marcadores biológicos. Então, da mesma maneira, precisamos ficar atentas aos bebês que estão conosco lá no berçário. Por quê? Ele vai dar sinais. Ele vai nos dar sinais e a criança com TEA, ou ele é aquele bebê bonzinho demais, que não chora nunca. Isso existe, gente? Ou é aquele bebê irritadiço, inconsolável, que não consegue ficar no berço e nem no colo, ele se remexe, ele está incomodado com a coberta, ele está incomodado com a roupa, com o teu perfume, e ele começa a gritar e nada consola. É aquele neném que vai chorar e que alguém do condomínio vai bater na porta da família perguntando: tem algum problema acontecendo? Certo? Que vai chegar a incomodar. Então, se vocês tiverem que um dia perder o amigo, aspas, mas dizer para a família, tem algo que você precisa pesquisar no seu filho, é melhor, porque tem gente que não gosta e briga com a gente. Deixa de ser nosso amigo quando a gente fala, né? Olha, você já pensou em levar para uma avaliação? Você já pensou em levar ao médico, em fazer um rastreio? Está dizendo que o meu filho tem problema? E a gente perde o amigo. Mas eu digo para vocês que ainda está valendo correr esse risco a deixar que uma criança siga no curso do seu tempo sem nenhuma intervenção. Sabe por quê? Sabe o que a literatura fala a respeito disso? Quando nós não fazemos intervenção precoce e avaliação precoce, nós perdemos uma criança para o desenvolvimento neurotípico. E quando nós fazemos uma intervenção precoce, nós devolvemos essa criança para um trilho possível de desenvolvimento. Olha que legal. Significa que ele vai poder ler, aprender, seguir a vida escolar, seguir a vida profissional, trabalhar. E eu digo para vocês, como eu estou há muitos anos nesta área, eu já tenho a felicidade de reencontrar crianças que foram crianças lá na década de 80 e 90 e que hoje são homens, mulheres. Quando eles têm oportunidades, eles são o melhor engenheiro que a empresa pode ter, a melhor médica que o hospital conhece. E eu estou falando de casos reais. Tá certo? Acontece com todo mundo? Não. Por quê? Às vezes a falta do acesso, às vezes o tratamento inadequado, às vezes a limitação mesmo, porque além do TEA tem uma deficiência intelectual bastante extensa. Cada caso é um caso, mas é preciso agir, seja qual for o caso. Tá bom? Pode passar, por gentileza. Então, aqui, a gente pensa, né, quando a gente fala em adultos, principalmente em vida autônoma, na vida financeira autônoma que ele pode ter, porque ele não precisa ser dependente de ninguém, a gente não precisa aposentar nenhum adolescente e viver de loas, ele pode desenvolver uma função, uma profissão, ele pode se casar, ele pode ter um relacionamento, né, um namoro, ele pode se casar, ele pode ter uma família. Tá? Então, nós podemos pensar, sim, em autonomia. Então, educação, ele pode frequentar desde a educação infantil, a creche, até o nível que ele quiser, até chegar à universidade. Cada vez mais eu tenho recebido alunos com autismo na universidade. Tem sido muito bom saber que eles estão passando no Enem, estão chegando lá, estão chegando numa universidade pública. Tem sido maravilhoso, porque não era sempre, não foi sempre assim. Sempre nós tivemos muitas barreiras, muitas limitações, e hoje já nem tanto. Mas por que não foi possível diagnosticar antes, então, quando você tem, às vezes, um adulto com 30, 40 anos, que vai ter essa resposta considerada muito tardiamente?
Bom, no Brasil, nós temos 70% de crianças com problemas de desenvolvimento que nunca passaram por nenhuma avaliação até 6 anos de idade. Isso é assustador, porque a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria nos recomenda avaliar aos 9 meses, aos 12 meses, aos 18, aos 24, mesmo que a criança não apresente nenhum problema. É monitoramento do desenvolvimento infantil. E a gente pensar que 70% daqueles que têm algo, inclusive autismo, até 6 anos de idade, nunca passaram por nenhuma avaliação sequer, isso é muito desastroso, porque eu estou falando de alguém com 6 anos de idade que pode ter um marcador de desenvolvimento de 1 ano, ou até de inferior a 1 ano, porque às vezes nem fala, nem balbucia. Ou seja, eu tenho alguém que de 6, que funciona como alguém de 1, como um bebê de 1. A alfabetização dele vai atrasar pelo menos 5 anos. A escolarização dele vai estar sempre atrasada em pelo menos 5 anos. Olha a matemática aí. Olha a matemática contra nós e olha o tempo contra nós. Então, é literalmente correr contra o tempo. Tá certo? E por que não observamos? Em 2017, também saiu uma lei da pediatria falando o seguinte: os pediatras são obrigados a encaminhar para a continuidade do desenvolvimento até 1 ano e 8 meses. Ou seja, é possível detectar, quando ainda é bebê, alguns sinais. E qual a recomendação da OMS? Na dúvida, trate como se fosse. Porque, se não for, você estimulou. Estimulação da linguagem, do desenvolvimento cognitivo, da interação social, não vai fazer mal para ninguém. Então, por que não? Ok? Pode passar, por gentileza. Olha, nós temos um desafio, tá bom? Nós temos poucos instrumentos para detectar TEA na fase adulta. A gente tem uma lacuna. Tem testagens muito boas para a infância, não tem quase nada para a adolescência e tem pouca coisa para a fase adulta. Então, são poucos os instrumentos de rastreio na fase adulta. Isso atrapalha bastante o nosso trabalho. E poucas pessoas habilitadas no sentido de preparadas para reconhecer. Então, deixo aqui a sugestão para o Ministério desse investimento que vocês podem fazer para ajudar no reconhecimento e no apoio, obviamente, também das famílias. E nós vamos perceber que muita gente, né, numa amostra que foi feita numa pesquisa com 1.024 adultos, foram selecionados 385, e desses 385, nós tivemos o quê? Através de um teste chamado SRS-2, que é de responsividade social. 33 pessoas com TEA. Tá? Nós temos visto também que as mulheres, o número de meninas e mulheres tem aumentado. Isso é um outro problema que nós precisamos discutir nos âmbitos que trabalham com TEA. Por quê? Quando eu comecei a estudar autismo, e foi muito cedo, eu aprendi assim: são 5 casos a cada 10.000 nascimentos. E era mesmo, 5 para 10.000. Desses 5, 4 são meninos e 1 é menina. Tá? Hoje, essa proporção não existe mais. Sabe por quê? Porque as meninas, por uma questão biológica, fisiológica, eu diria, as meninas elas ficam com o diagnóstico errado até 8, 9, 10 anos de idade. Então, enquanto o menino consegue um diagnóstico precoce de TEA e começa a ser cuidado, a menina passa até 9, 10 anos de idade, 8, 9, 10, com o diagnóstico de TDAH,
com diagnóstico de transtorno opositivo desafiador. Ela não tolera a frustração, ela é muito irritável, ela desregula com facilidade. Mas por que ela tem esse comportamento? Aí, quando vai aprofundar, autismo. Então, hoje, esses 5 casos, 4 e 1, já não combina mais. Sem contar que nós estamos falando de criança pequena e bebê, mas tem os adultos que vão descobrir muito na maturidade. Às vezes, já depois de casado, às vezes, já depois do filho, tem um filho, aí o filho é avaliado, opa, eu era assim quando eu era pequeno, então deixa eu ver o que está acontecendo comigo. Olha aí, mais um nesse grupo de 1 para 44. Tá certo? Então, são várias questões para pensar, né? Por gentileza, pode passar. Olha, desde bebê, isso aqui a gente acabou de conversar, né? Os marcadores das idades, monitorem. Isso aqui pode ficar à disposição de vocês. A igreja está autorizada a publicar, a fornecer o slide para quem quiser depois as informações, tá bom? Vocês podem ficar com os slides. Então, isso nós já falamos, podemos passar adiante. Tá? Nós temos o desenvolvimento da linguagem da interação social como principais desafios. Então, a utilização de jogos, games e interação por meio digital precisa pensar na idade, porque muitas vezes ele colabora com a nossa interação, facilita o nosso acesso, facilita a regulação emocional, mas, pensando, inclusive, em crianças neurotípicas, façam o teste. Eu fiz com a minha neta o teste, tá bom? Fiz o teste com a minha neta. Se você pegar um bebê de 1 ano e meio, 2 aninhos, e ligar a televisão, aquela televisão com uma tela enorme, ela vai ficar hipnotizada, a criança vai ficar hipnotizada, e você vai chamar. Fulana, olha para mim. Bebê, olha para mim. Ela não vai olhar. Tá certo? A mesma coisa é o celular. E quantas vezes nós entregamos o celular para poder almoçar em paz, para poder ter uns minutos de sossego. Então, fica com o celular assistindo o seu playlist aí de desenhos, né? Vai olhando os seus desenhos para poder ter um pouquinho de sossego. Quando você tira a tela, desliga a televisão e põe 2 brinquedinhos e começa, olha, bebê. O bebê olha, pega o brinquedinho, olha para você. Ele olha para o brinquedinho, olha para você. Ele faz a atenção compartilhada. Que é isso, olha, eu estou olhando aqui para minha irmã, né? E olho para ela, olho para outra irmã, olho para ela, eu triangulo o olhar. Então, quando o neném aprende a fazer isso, é o cérebro se preparando para a relação dialógica que vai acontecer no futuro. Porque, no futuro, se estivermos nós 3 conversando ali fora, você gostou do seminário? Foi bom, né? Que legal. Aí eu olho, aí ela percebe que eu quero falar, ela para, aí eu paro, dou o turno da vez para ela falar, atenção compartilhada. Isso começa lá quando é bebê. E a tela inibe isso. Tá certo? A tela, com bebês pequenos, ela vai inibir linguagem e vai inibir interação social. Com adolescentes e crianças maiores, excesso de telas vai provocar uma irritabilidade. O cérebro vai ficar irritado, vai fazer um desconforto sensorial, vai trazer problemas para o sono. E o desconforto sensorial no autismo, o problema é que ele tem uma duração imprevisível. Porque se eu encostar numa superfície quente, né, eu estou com ferro de passar ligado, encostei sem querer, vai doer. Então, vai doer, ai, me queimei. Vai arder um pouquinho, mas daqui a pouco vai desaparecer o desconforto. Tá? Se uma pessoa com TEA tiver sensibilidade tátil e ela tiver uma experiência dessa de se queimar, de encostar num ferro de passar quente, essa sensação pode durar 48 horas.
e ele ficar irritado e chorando e você não saber por quê. Então, quando vocês estiverem com eles na sala de trabalho, no ministério, procurem verificar se, às vezes, o desconforto não é auditivo, se não é a textura do tapete, se não é o seu perfume, tá? Se não é, às vezes, a cor do nosso batom que incomoda, a armação do nosso óculos, pode ser muita coisa. Um sabor que ele não gostou, tá? Tudo isso vai poder interferir. Então, quando nós vamos observar essa alteração de comunicação que começa muito cedo e é um desenvolvimento, né, gradativo, sempre aprimorando, e a gente chega aos adultos perguntando: como é a sua comunicação no trabalho? Aí a gente já está falando de um adulto que fala, que trabalha, que tem o seu sustento. Ele vai dizer assim para a gente: olha, lá no meu trabalho, as pessoas só conversam comigo sobre o trabalho. Elas não chegam perto de mim para dizer: nós vamos almoçar e vamos aproveitar para ir naquela loja que está em liquidação. Você quer vir também? Não, o tema é só trabalho. Entendeu? Não há aquele interesse de nós vamos conversar, nós vamos almoçar. Vocês viram ontem o que passou na televisão? Viram uma reportagem? Não, não tem essa comunicação. Tá? Então, comunicação não é só falar, mas uma interação de ligação afetiva, de troca. E os adultos com TEA e adolescentes se ressentem disso. Tá ok? Pode passar, por favor, para a gente poder cumprir o tempo. Gente, a Sônia falou lindamente sobre a questão familiar, e é isso mesmo. Olha, esse aqui é um quadro que a gente vai encontrar, tá bom? Na literatura sobre família e autismo, que a gente precisa considerar. Primeiro, o impacto nas famílias ainda é muito grande. Por quê? Porque, de alguma forma, o TEA ele meio que tortura um pouco a família. Quando você tem um filho com síndrome de Down, você fica sabendo logo após o nascimento, ou um pouquinho depois, no máximo. As próprias características físicas mostram, e os exames de genética também. Outros exames complementares vão mostrar. No TEA, a família fica em luta, buscando uma resposta para aquele monte de explicações durante muito tempo. E todos os exames acusam normalidade. Ressonância, normal. Eletroencefalograma, normal. Tomografia, nada. Exames de sangue, tudo ótimo. E a família enlouquece. Então, o impacto ele é complicado, porque e agora? Aí vai para a internet ver coisas terríveis, coisas que às vezes não correspondem à verdade, tá? Então, o impacto continua, tá? O impacto emocional ele é grande. Estresses e doenças mentais. Nós temos artigos comparando o estresse familiar da pessoa com TEA a soldados em situação de guerra. Então, se vocês pegarem hoje 2 soldados em situação de guerra e avaliarem o nível do estresse dele, vocês vão ver que é equivalente ao de uma mãe e de um pai com um filho com TEA grave moderado. Suporte 2, suporte 3. Aquele dormir e acordar no estresse é parecido com o estresse do soldado em situação de guerra. Então, quando eles chegarem aqui, né, irritados, falando grosso com você, olhe com olhos de amor e pensa assim: como eu estaria se eu estivesse nesse lugar? Não é pena, porque pena fere a dignidade, mas é empatia, compreensão do quanto custa calçar o sapato do outro. Tá bom? Outra coisa, muito importante, olha a importância do trabalho da igreja, do ministério. Um altíssimo número de divórcios entre famílias que têm filhos com TEA e problemas financeiros. Porque aumenta a despesa,
um monte de terapias, um monte de tratamentos e diminui a receita. Normalmente, alguém para de trabalhar para poder fazer esse trânsito todo. Essa conta não fecha. Aumenta a despesa e diminui a receita, a conta não fecha. Tá? Aquela toalha molhada, que poderia ser mais uma toalha molhada e mais um mal-estar comum do cotidiano, vira o motivo do divórcio do dia. Porque o estresse está tão alto que esse casal, muitas vezes, não tolera ficar junto. Sem contar o sentimento de culpa. De onde veio isso? É da sua família, da acusação. De onde veio? Da sua família. A sua família é meio doida, a minha não. Tá? E não é isso. Tá certo? Qualquer um de nós, né, pode ter um familiar com TEA, mas esse comportamento também está relacionado. Outras famílias, depois de terem uma trajetória de muita busca, dizem para a gente assim, quando a gente entrega um relatório, entrega um resultado e pergunta, como é que você está se sentindo? Ai, quer saber? Olha, não foi bom não ter essa notícia, mas eu estou muito aliviada. Porque eu cansei tanto, andei tanto, e agora eu sei o que é. Então, alguns adultos e adolescentes, principalmente, sentem um grande alívio, porque a dúvida é pior do que qualquer certeza. Então, agora eu sei por onde caminhar. Esse é um comportamento também muito comum. A culpa, a gente já falou, né? E a culpa em relação a si mesmo. Será que fui eu que passei isso para ela? Será que é porque eu não me tratei? Será que foi porque eu tive depressão pós-parto? Enfim, e não tem absolutamente nada a ver. Nós temos pouquíssimas causas definidas sobre o autismo, tá ok? Mas existe, no Ministério, uma criança que precisa ser cuidada e orientada e educada, certo? E existe uma família que também precisa ser orientada e acolhida. Senão ela vai embora, e vai embora da pior forma, e a gente sabe que tudo piora quando vai embora. Tá bom? Muito bem. Pode passar, por gentileza. Aqui a gente tem no trabalho e na escola, né? Então, nós vamos encontrar um universo muito curioso. Uma expertise é o melhor engenheiro da empresa. E gente, tem vários exemplos. Mas, se disser para essa pessoa, olha, eu vou embora porque essa empresa hoje está pegando fogo, ele pode acreditar que está havendo um incêndio. Se alguém disser, vamos ali comer um sanduíche, tomar um suco, quanto é? R$300. É possível que ele acredite, mesmo sendo o engenheiro mais cotado da empresa, porque a ingenuidade social, ela, às vezes, acompanha esse sujeito pela dificuldade da interação. Ele não teve oportunidade para aprender como as tramas sociais funcionam. Tá bom? Bom, nós vamos perceber também uma presença maior em carreiras tecnológicas, em adultos, home office, atividades artesanais e empreendedorismo, com algumas dificuldades. Tá? Dificuldades nas relações interpessoais, e muitas queixas em relação a chefias e pares por conta da rigidez comportamental. Às vezes, quer fazer do jeito dele, e não pode, tem uma regra, a empresa tem a sua regra. Né? Aqui também vocês vão receber essa dificuldade, porque tem uma atividade para fazer, mas ele quer fazer do jeito dele. Então, até que ponto é possível flexibilizar? Tá? Pode passar. Nós estamos aqui com o tempo estourando, eu vou tentar cumprir. Gente, eu parei em 2022, eu parei para poder continuar mapeando a quantidade. Quando eu parei de fazer esse levantamento, a gente tinha tido um aumento de 32% de chegadas de crianças com autismo nas escolas. Tá? Aqui seria importante que vocês fizessem esse levantamento. Vocês devem ter esse dado, claro. Quantos eram e quantos são atualmente? Né? Quantos chegaram? Tá? E por que estão vindo tantos? Né? Por que será? Isso ajuda na pesquisa sobre causas. Mapear o perfil, idade dos pais,
condições de nascimento. Então, entrevistas assim vão ajudar muito. Na universidade, a gente ainda tem pouca gente, 1% da população. Pode passar, por favor. Então, o que te motiva hoje, né? Perguntando assim, o que te motiva hoje a continuar? Quando a gente pergunta isso para as famílias e para os que são adolescentes ou adultos, eles falam: bom, eu quero aprender e eu quero o meu desenvolvimento acadêmico. 13% pensa na vida escolar, na vida acadêmica. 36% tem preocupação com o futuro em relação ao conjunto da obra. Eu tenho motivação para continuar meus tratamentos, minha escolarização, porque eu quero um futuro bem melhor. 42% querem vida autônoma e vida financeira estável. Os pais, principalmente, morrem de medo de deixar o filho desamparado ou sem condições, né, de dignidade, de uma vida digna. 8% somente têm se preocupado com profissão, em termos de profissão formal, com diploma. Querem trabalhar, mas não necessariamente com diploma, tá bom? Pode passar, por favor. E é isso. Olha, faltando 1 minuto e 33 segundos, eu consegui terminar. Deu certo. Obrigada, gente. Obrigada. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui, por ouvirem, né? Por participarem, tá? E desejo que vocês se envolvam cada vez mais com o autismo, porque a gente precisa de muita gente, tá bom? Poucos curiosos e muitos estudiosos, a gente precisa, né? Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.